Samuel, já está aberto, o pastor falou também, só que no capítulo 7, 2 Samuel 7, desde o 1, capítulo 7, versículo 1. E eu quero dividir com vocês uma palavra que Deus falou ao meu coração durante essa semana. Eu estava estudando a Bíblia e Deus ele falou muito forte ao meu coração sobre os sonhos, sobre ser segundo o coração de Deus. Quantos aqui sabem que Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus? Todo mundo sabe disso? Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E eu me perguntava, Deus, como eu hoje, Bruna, posso ser conhecida pelo Senhor, não pelos homens, como uma mulher segundo o seu coração? Como eu posso viver desta maneira, onde os céus, onde Deus vai reconhecer que eu vivo de uma maneira digna e de uma maneira que Deus, se agrada? Quantos já se perguntaram isso? Como que eu vou fazer o que é certo? Você já se perguntou isso? Como que eu vou saber se eu estou fazendo o correto? E Deus, ele nos ensina através da palavra dele. Amém? E eu quero dividir hoje essa palavra com vocês. Quero pedir só mais uma vez para que você feche os seus olhos. Vamos consagrar esse momento diante de Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu consagro esse momento diante de Ti, consagro esta palavra na Tua presença, consagro os nossos corações diante de Ti. Pedimos, Deus, hoje, que o Senhor venha fazer do nosso coração um terreno fértil, que a sua palavra venha ser plantada e que ela venha dar frutos durante esta semana. Deus, que essa palavra venha florescer em nossos corações. Ensina-nos, Senhor, como igreja, como indivíduos, revela, Espírito Santo de Deus, a sua palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E eu estou muito feliz, queridos, de estar inaugurando esse novo culto, que nós estamos com 2 cultos no domingo agora, e estou mais feliz ainda de ver, a quantidade de pessoas, porque quando a gente inaugurou a igreja, o culto, por exemplo, de quinta-feira tinha 3 pessoas, 3, 4, o máximo do culto, assim, estava lotado, era 15, e eu lembro como que era difícil você fazer um culto com 3, 4 pessoas. E eu vejo que Deus, ele tem usado as nossas vidas e que ele está nesse lugar, Se você ver, olha quantas pessoas aqui para buscar a Deus num domingo às 5 horas da tarde. Porque nós temos sentido necessidade de ouvir a palavra do Senhor. Amém? De alcançar as pessoas, de alcançar esses bairros. Esse bairro e o bairro que está aqui ao nosso redor. Por isso, convide as pessoas, porque quando você vem à igreja, você conhece a verdade. E a palavra de Deus nos ensina, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é libertar? É viver bem. E como eu falei para vocês, está dando para entender? Eu estou um pouquinho rouca, mas está dando para ouvir, E eu me fiz essa pergunta, e eu cheguei à conclusão com esse ensino, que ser segundo o coração de Deus é abrir mão dos nossos pequenos sonhos para viver a grande realidade de Deus. Você percebe que não é abrir mão do nosso pequeno sonho para viver o grande sonho de Deus. Porque as coisas de Deus não são sonhos, são realidade. O nosso coração sonha, nós temos desejo de coisas. Nós, quando a gente é criança, tem a fase da criança que ela quer tudo que passa na televisão. Não é assim? Quem ainda tem filho pequeno aqui? Tem alguém que está com o filho nessa fase? Tudo que passa na televisão, mãe, você compra para mim o Max Steel? Você compra para mim o negócio, a pista do Hot Wheels?
Você compra para mim o Ben 10, o Força Alienígena, não sei o que lá, né? Que tem vários Ben 10, não sei se vocês sabem, né? São uns 10 Ben 10. Tem o meu sobrinho Samuel, tudo para ele é o Budossauro. Eu não sei o que é esse Budossauro até hoje, mas tudo ele é o Budossauro. Acho que é um dragão. É um dragão? É do Ben 10. É do Ben 10. Budossauro, não sei o que. Então, quando a gente é pequena, a gente sonha com essas coisas, né? Brinquedo. Quando a gente vai crescendo, na nossa adolescência, a gente sonha com um namorado. Aí fica naquela, né? A minha adolescência não foi muito assim, né? Todo mundo namorava, menos eu, porque ninguém queria namorar comigo, né? E eu ficava assim, todo mundo tem namorado, menos eu. E ficava chorando, né? Normal. Quando a gente vai crescendo, aí chega na fase adulta, aí você quer casar, normalmente, né? Você quer comprar uma casa, você quer ter um carro, você quer ter um bom emprego, não é assim? Sim ou não? Então, todas as nossas fases nós temos sonhos. E a palavra de Deus nos ensina, eu vou dividir com vocês, que Deus ele não tem somente sonhos para a nossa vida, Ele tem realidade. E a realidade de Deus vem através das nossas atitudes. E lá em 2 Samuel 7:1 diz assim: o rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Olha que bênção. Davi já tinha um palácio e Deus tinha dado paz para ele com os reinos que estavam ao seu redor. E a palavra de Deus diz: certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Lá no 3, Natã respondeu ao rei. Fala assim comigo: Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em sua mente, pois o Senhor está contigo. Fala assim comigo: misericórdia. Você fala, por quê, pastora? Por que misericórdia? E aí a gente continua. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos. Presta bem atenção, queridos. Você que é líder na casa de Deus, não fique preocupado em ter resposta para tudo que os seus discípulos te perguntam. Você não precisa saber de tudo. A palavra de Deus, Deus é quem nos dá a resposta, que nos dá sabedoria. Natã aqui era um profeta e ele errou, porque Davi chegou para ele lá no versículo 2 e falou assim: eu estou morando aqui no palácio e Deus não tem uma casa, e eu quero dar uma casa para Deus. E aí Natã chegou para ele lá na afobação e falou o que para ele? Faze segundo o seu coração. O que ele deveria ter feito? Ter orado, falado para Davi: Davi, realmente isso que você quer é algo bom, mas primeiro eu vou orar, vou perguntar para Deus, e aí eu te falo o que Deus quer que você faça. E aí Natã deu uma resposta para Davi, foi dormir. Aí o que diz aqui no versículo 4? Naquela mesma noite o Senhor falou para Natã. Aí Deus chegou para Natã e falou: não é bem assim. Eu pedi para você falar para Davi fazer uma casa para mim? E Natã provavelmente deve ter falado: não, né?
E ele foi lá e falou, agora você vai lá em Davi e vai falar outra coisa. Quantos concordam comigo que isso é muito chato? Você vai lá, dá a resposta para a pessoa e depois você tem que falar outra coisa para a pessoa. Já aconteceu isso com vocês? Acontecia muito comigo no começo do ministério, que eu e o pastor ainda não tinha desenvolvido essa comunicação, né? Igual pai e mãe, né? Chega a criança pro pai e fala assim, pai, eu posso ir na festa de tal pessoa? Aí o pai fala assim, não. Aí daqui a pouco, a mãe chega para a criança e fala, você não vai na festa. Aí de repente o pai tem que ir lá e falar assim, ah, filha, não vai dar para você ir porque sua mãe não deixou. Mas não é chato? Aqui na igreja acontecia, a pessoa chegava para mim, porque a última palavra é do pastor. Aí a pessoa chegava para mim e falava assim, pastora, eu posso dançar? Aí eu falava assim, pode. Aí a pessoa chegava, estava dançando, aí o pastor falava para mim, por que tal pessoa está dançando? Aí eu deixei. Não, mas essa pessoa não podia estar dançando. Ela ainda não fez o instituto. Aí eu falava, não, é o seguinte, vamos dar exemplo que eu e a Daiane. Daiane, eu falei para você que você podia dançar, mas é o seguinte, o pastor não deixou, então não vai dar para você dançar mais, tá? Imagina que coisa chata. Você fala uma coisa e depois tem que ir contra aquilo que você falou. Então, o que eu quero passar para vocês, ensinamento? Tudo que você fizer, primeiro pergunte a Deus. Porque o que você sonha pode ser algo bem menor do que o Deus tem preparado para você. Aí você fala, e aonde que isso está escrito na palavra, pastora? Vamos lá. Continuando lá no 7:8. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Fala comigo, aleluia. E providenciarei um lugar para Israel, meu povo, e os plantarei lá, para que tenham seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel. O meu povo também subjugarei todos os seus inimigos. Aí está assim, saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome. E eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Você fala, pastora, hoje você leu a Bíblia, hein? Porque todo esse pedaço que eu li foi o plano de Deus para Davi. O desejo de Davi era só construir uma casa para Deus. E Deus chegou e falou assim, não é isso que eu preparei para você. O que eu preparei para você, ele falou, o que eu preparei para você é ser tão famoso quanto qualquer homem já foi. O que eu preparei para você é ter uma dinastia. O que é dinastia? É quando você tem pessoas da mesma família que vai assumindo aquele lugar, um após o outro. Ele falou para Davi, eu preparei para você um filho que vai ser grande, e o reino dele estará estabelecido para sempre. Ele construirá o meu templo, e eu serei o pai dele, e ele será o meu filho. Fala comigo, glória a Deus. Posso receber uma salva de palmas assim? Vocês estão ainda meio assim aéreos, né? Eu sei. Então, queridos,
O que Deus tinha para Davi era muito maior do que o que Davi sonhava. E eu quero que você entenda isso. Tudo que você faz na palavra de Deus é maior do que você sonha. Eu trouxe o meu livro dos sonhos de 2008 para mostrar para vocês, né? E eu estava vendo lá no meu livro dos sonhos, estava escrito assim: em 6 meses, o meu sonho era depois de 6 meses de casada, ter filho. E eu pensava, não, quando eu casar, eu tiver 6 meses de casada, eu já vou ter meu filho. E queridos, esse não era o sonho de Deus para a minha vida. Porque além disso, eu sonhava em ter um filho planejado, eu sonhava ter minha casa, eu sonhava ter meu carro, eu sonhava ter uma condição de vida financeira diferente, para que eu não pudesse sofrer tanto. Aí você fala, pastor, então quem não tem isso sofre? Eu acredito que sofre um pouco, porque é difícil você olhar o seu filho falar assim, mãe, eu quero tal coisa, e você não ter dinheiro para dar. Você vê o seu filho doente e ter que ficar lá, igual o pastor falou, naquele posto, com um monte de gente esperando, você nem sabe se tem médico, tem que ficar ligando para ver aonde tem um pediatra. Não é? Quem tem filho, não é assim? Que o filho fica doente, você liga lá no Coronel Antonino, liga não sei aonde, liga em todos os postos para saber onde tem pediatra. E se é uma coisa urgente? Esses dias, quinta-feira desse ano, na primeira quinta-feira do ano, na quarta-feira eu passei mal, e graças a Deus eu tenho um plano de saúde, né? E mesmo assim o plano de saúde está quase igual ao posto, gente. Chega lá, tem que ficar esperando ser atendido também. E aí, eu senti uma dor muito forte. Aí na quinta-feira eu vim para o culto, eu não sabia. Eu falei, vou para o culto ou não vou? Vou para o culto ou não vou? Vou para o culto. Vou ficar aqui em casa, sozinha, passando mal. E aí vim para o culto. Na hora que eu estou tomando banho para vir para o culto, aí, bem discreto esse assunto, né? Daí eu fui fazer xixi, urinar, e saiu uma pedra. E eu não tinha identificado que a dor que eu estava sentindo era uma pedra que eu tinha, que provavelmente estava no rim, e saiu pelo canal urinário. E pensa numa dor. Minha irmã, que é técnica de enfermagem, falou que é comparado com a dor do parto. Já fiz cesariana para não sentir dor e tive uma pedra de filho, né? E uma dor sobrenatural. E eu fui para o hospital e eu fiquei lá esperando. Mas no mesmo dia no outro dia, na sexta-feira, eu fui para o hospital, já fiz o exame, já fiz ultrassonografia, já vi que não tinha mais nenhuma pedra. Imagina se fosse no SUS. Eu ia marcar a ultrassonografia para daqui a 30 dias, provavelmente, não é assim? Quando tivesse vaga. Então, resumindo, né, eu queria ter um filho com 6 meses. E eu demorei 4 anos para ter a Ana Júlia. E eu vejo que foi o tempo certo, foi um tempo bom, um tempo de Deus. Porque eu já tinha entrado na minha casa própria, eu já estava com o meu carro, eu já tinha dinheiro para eu e ela ter plano de saúde. Eu fiquei com infecção urinária na gravidez. Eu fiquei lá internada, a Cris foi me visitar, né? Aí ela falou, estou preocupada. Eu falei, Cris, estou aqui de boa. Tem TV a cabo aqui para mim, na hora certa o pessoal vai me trazer comida. Eu fui fazer o exame, me levaram até de cadeira de roda, eu não preciso nem andar. Então, eu tô bem, cara, aqui. Eu fiquei uns 3 dias lá, né, internada. E eu falei, cara, parece um hotel aqui, que bom, não preciso nem lavar louça. Olha a minha preocupação, é que eu detesto lavar louça, tá? Mas eu lavo na minha casa. E aí eu falei, nem precisa nem lavar louça. E eu vi assim que Deus preparou aquele momento para mim. Porque o que eu quero passar para vocês? Os sonhos de Deus são maiores do que o nosso sonho. Só que, quando Deus nos contraria, a nossa tendência é o quê? Ficar chateado. Não é assim? Então Davi podia ser ferido. Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Continuando a história, não vai dar tempo de eu falar. Está quase no outro culto. Continuando a história, Davi fala assim, Deus, quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? Quem sou eu para que o Senhor faça essas coisas na minha vida?
Ele fica pasmo, ele fala, Deus, se é uma pessoa ferida, o que ela fala? Tá vendo? Deus não me ama. Eu quis construir uma casa dele, ele falou para mim que eu não ia construir. Falou que meu filho que vai construir. Tinha um rei lá em Ezequiel, que eu acho que era o próprio Ezequiel, que ele fez um negócio muito errado. Ele levou os inimigos dele dentro do tesouro real e mostrou para ele, tá vendo isso daqui, essa sala? Esse tesouro, tudo é meu. Aí Deus falou para ele, por que você mostrou o que você tinha para os seus inimigos? Agora tudo que você tem vai ser deles. Aí Deus falou assim, só que não no seu reino, a partir do reino do seu filho. Aí Ezequias chegou e falou assim, amém, essa palavra foi boa. Porque não vai acontecer nada no meu reino. Eu falo, cara, que cara egoísta. Ele pensou, amém, enquanto eu viver está tudo seguro, depois que eu morrer, problema é dos meus filhos. Olha que coisa, está lá em Ezequiel essa história. E eu achei interessante, ele podia ser igual a Ezequiel, boa essa palavra. Palavra de exortação, o cara falou, essa palavra é de Deus, hein? Então são coisas que você tem que começar a pensar. Para que você realize o plano de Deus na sua vida, muitas vezes você vai ser contrariado. Você, menina, vai falar, aleluia. Muitas vezes Deus vai falar assim para você, não é a hora de você se relacionar. Não é para você namorar agora. Não foi esse tempo que eu preparei para você. Não é esse cara que eu preparei para você. Aí depois a menina casa, o cara bate nela e ela fala, o que eu fiz, Deus? Você fez o seguinte, você se relacionou na hora que não era para se relacionar. Entenderam? Aí o menino, não vou bater só nas meninas, né? Que os meninos também não ficam para trás, né? Aí Deus está falando para o menino, não é essa menina, você não está vendo do jeito que ela é agora. Espera mais um pouquinho, eu vou te abençoar. Aí, não, é essa, é de Deus, ela é linda. Aí, querido, depois de alguns anos, a pessoa não quer nem mais escovar o dente. Eu falo isso, gente, porque é difícil para me escovar o dente, hein? Mas eu escovo. É que eu não sei o que acontece. Mas eu escovo, fica tranquilo, tá? O pastor ama quando eu falo isso, mas eu escovo, gente. Mas é uma coisa que é difícil para mim. Mas eu escovo. E aí, a guria não quer nem mais escovar o dente, nem tomar banho. Aí, a pessoa quer ir conversar com o pastor. Ah, não, pastor, não tem condição. Não raspa nem o sovaco. Aí dá vontade de pegar a foto e falar, realmente ela era assim, mas Deus estava falando. Espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. Aí a pessoa fala, lá, a esposa do outro, bonitona lá, é minha esposa aqui. Você não esperou o tempo certo, porque a palavra de Deus diz que Deus conhece todas as coisas, Ele visita o ontem, o hoje e o amanhã. Como que eu vou saber se minha esposa ainda vai querer tomar banho, escovar o dente? Pergunta para Deus, Ele sabe. Amém? Como eu vou saber, agora uma coisa mais séria, que ela vai permanecer na presença de Deus? Já pensou? Você ter que carregar outra pessoa nas costas, você quer vir para a igreja e o seu marido ou sua esposa não quer vir, que coisa triste. É triste, gente. É muito triste. Mas como que eu vou me livrar disso? Pergunta para Deus. Deus tem o melhor para a sua vida. Coloque-se de pé em nome de Jesus.